Bom dia, igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre nós, neste momento em que vamos ouvir a sua palavra e meditar a respeito dela. A você que está em casa, que Deus o abençoe também e que você possa acompanhar de coração aquilo que Deus tem preparado para os nossos corações. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 5. Apenas este versículo que servirá de base como parte das mensagens expositivas que temos pregado pela manhã dos domingos, a respeito das bem-aventuranças. Bem-aventuranças essas que dão início ao Sermão do Monte pregado por Jesus, juntamente com seus discípulos, a uma grande multidão ali reunida. Então, Mateus capítulo 5, verso 5, convido a igreja para que possamos ler juntos, está na sua Bíblia, está também projetado aqui no nosso telão e na sua tela, da sua televisão, do seu notebook ou celular à distância. Vamos ler? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Podemos repetir? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Meus amados irmãos, este é um assunto muitas vezes visto por nós como fora de moda, como um assunto fora de contexto, não somente nos dias atuais, em que a humanidade pensa em termos de força, em termos de poderio, em termos de habilidades, pensa também numa palavra muito própria, utilizada nos dias atuais, própria para os dias atuais em que vivemos, agressividade. Agressividade nos negócios, investimentos, empreendimentos, nos planos, nas decisões. O que se propõe é, você precisa ser agressivo, agressividade no esporte, para que se chegue ao campeonato, ao final de um campeonato e tenha êxito. Mas também, esta palavra poderia ser fora de contexto quando Jesus estava pregando e pregando aos judeus especialmente, que esperavam por sua vez um Messias poderoso, guerreiro, libertador. No entanto, Jesus vem com uma proposta completamente diferente daquela que os judeus esperavam e também da qual nós ouvimos nos dias atuais. Jesus vem pregando a mansidão, Jesus vem pregando um homem manso em suas atitudes. E nós vamos então entender em que contexto Jesus está dizendo isto. Jesus havia acabado de falar sobre as duas primeiras bem-aventuranças. Quando nós olhamos o versículo 3 desse capítulo 5, nós encontramos que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta mensagem foi pregada 2 domingos atrás pela manhã, a respeito dos humildes de espírito. E nós vimos que humildes de espírito são aqueles que foram transformados pelo poder de Deus em suas vidas, foram convertidos. E nós vamos pensar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas também, antes desta bem-aventurança da mansidão, Jesus acabara de pregar sobre a segunda. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus capítulo 5, verso 4. Sim. Então, como é que Jesus agora coloca essa questão e por que Jesus está colocando essa questão da mansidão? Porque nós vamos perceber que numa sequência divinamente preparada, Jesus está expondo ali que só podem alcançar a mansidão aqueles que tiveram seus corações transformados, aqueles que foram convertidos, aqueles que pelo poder do Espírito Santo em suas próprias vidas chegaram ao entendimento, à conclusão de que não são nada, que não têm nenhuma autossuficiência, que dependem completamente, exclusivamente do poder da misericórdia e da graça do Senhor, transformando-nos em filhos de Deus, em herdeiros de Deus, fazendo com que nós possamos cair em nós, assim como o filho pródigo caiu em si, assim como Deus tem feito na nossa vida dia após dia, para que a gente possa realmente entender que somos vermezinhos de Jacó, conforme vai falar o profeta no Antigo Testamento. E aí, entendendo assim, quando Deus nos mostra que nós não somos nada diante da soberana mão de Deus, caímos em nós, e aí ele prega sobre os que choram, porque serão consolados, choram de tristeza por causa da ação do pecado em suas vidas. Aqueles que se arrependem,
choram amargamente por causa do peso do pecado, da tristeza de estarem tão distantes de Deus, de estarem tão contra a vontade de Deus. E aí, os que são transformados, que são convertidos por Deus, pela graça de Deus, caem em si, choram em arrependimento pleno, total, e são transformados em mansos. Por isso, bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. E assim como vem numa escala crescente, da primeira e da segunda bem-aventurança, chegamos na terceira, no domingo que vem, se Deus permitir, será pregado sobre a quarta bem-aventurança, que será a respeito dos justos. E essa quarta bem-aventurança vai nos mostrar que nós só podemos ser justos em nossas atitudes, em nossas decisões, em nossos pontos de vistas, a partir do momento que somos verdadeiramente convertidos, que nos arrependemos dos nossos pecados e que fomos transformados mansos, porque as nossas atitudes não têm nada de mansidão. E é sobre isso que nós queremos pensar, então, nesta manhã, entendendo que, a partir da mansidão dada por Deus, nós somos herdeiros de Deus. Então, crianças, como tema desta mensagem, você pode anotar no seu caderninho o tema mansos, herdeiros de Deus. O texto, Mateus 5,5. E nós vamos pensar a respeito disso durante esse tempo, entendendo que o nosso coração, sem a conversão, longe de Cristo, ele é carnal. E o que passa em nossa mente? Não é o momento ainda da aplicação, a faremos lá mais à frente um pouco, nesse tempo que temos, mas diante das vacinas fakes que nós temos visto por aí, quando uma enfermeira ou enfermeiro acessa o braço de um idoso, mas não injeta o líquido que ali estaria, como uma prevenção contra o coronavírus, o que passa na sua mente, o que passa no seu coração? O nosso coração carnal muitas vezes dá vontade de pegar uma seringa deste tamanho com ar e injetar na veia daquela pessoa. Pastor, esse é o sentimento humano, muitas vezes da justiça humana. O que passa em nossos corações e nossas mentes quando você chega num estacionamento e encontra o vidro do seu carro quebrado e os seus objetos, seus bens levados. Talvez seja sair pelo estacionamento com o seu carro, encontrar aquela pessoa com seus bens nas mãos e atropelá-lo, salvando o bem, para que não estrague o bem que está na mão dele. Esse é o sentimento humano, essa é a justiça humana. Ser manso não nos livra de buscar a justiça dos homens, que segundo a lei dos homens estaria ali com equilíbrio, uma justiça que não olha a quem está julgando, mas julga com retidão, julga com equidade. Deveria ser assim, mas nós precisamos confiar nela e crer que, se em último caso ela não atender a essa necessidade, existe alguém que julga por nós e existe um advogado que nos defende diante de Deus, que é Jesus Cristo, e devemos então descansar nas mãos dele e deixá-lo julgar nossas causas. E aí nós vamos perceber que essa é a grande diferença que está naquele que foi convertido, feito humilde de espírito, que chorou e chora por causa dos seus pecados e que foi transformado como manso diante de Deus. Jesus vem mostrar que aquele que nele crê, o crente no Senhor Jesus, é totalmente diferente das pessoas do mundo. Suas atitudes são diferentes, é um novo homem, uma nova criatura, ele faz parte de uma nova criação, ele pertence a um reino totalmente distinto deste mundo. A vida do crente não é somente diferente neste mundo ou para o mundo, ela não é compreendida pelo mundo. Quando nós tomamos uma atitude digna de um cristão, que glorifica o Senhor, ela é tão diferente para aqueles que estão no mundo que as pessoas não entendem. Como é que você atura um negócio desse? Como é que você age de uma forma dessa? Talvez alguém diga, parece que você tem sangue de barata. Já ouviu isso alguma vez? Se não, pode ter alguma coisa errada. E aí, neste sentido, Martin Lloyd-Jones, ele ao comentar essa diferença, ele faz a seguinte colocação: se você e eu, neste sentido primário, não constituímos problemas e diferenças para os incrédulos, que
se relacionam conosco e se movem ao nosso redor, então isso pode revelar-nos muita coisa sobre a autenticidade de nossa profissão de fé cristã. Percebam que há uma necessidade de uma diferença, porque Deus agiu e age em nós. William Hendricks, ele fala também, há pouca diferença entre ser humilde de espírito, e aí ele vai fazer uma comparação entre essas bem-aventuranças, e ele vai pegar a primeira, há pouca diferença entre o humilde de espírito e o ser manso. Todavia, ele vai fazer uma distinção muito importante, que nos leva a entender melhor o que é ser manso. Quando ele diz, humilde de espírito descreve o homem mais como ele é em si mesmo, ou seja, transformado por Deus, aquele que teve o seu coração quebrantado. E ser manso retrata mais o homem em sua relação com Deus e com seu semelhante, com Deus e com seu semelhante. E é exatamente isso que Cristo veio fazer em nossas vidas. Quando John Stott faz o comentário a respeito dessa mansidão, ele vai partir do termo grego praus. Praus quer dizer gentil, humilde, quer dizer cortês, atencioso, ou seja, aquele que é manso. Poderíamos parafrasear então dizendo que bem-aventurados os gentis, porque herdarão a terra. Mas o que significaria esse ser gentil? Gentil, segundo Martin Lloyd Jones, já citado aqui, é ser realmente aquele transformado, ser transformado, é na sua essência a verdadeira visão que nós temos de nós mesmos e que se expressa na atitude e na conduta para com outras pessoas. Isso é ser manso. É olhar para aquele que arrombou o nosso carro e entender que ele fez porque está em estado de pecado. E se nós não tivéssemos sido transformados pelo poder de Deus, ocorreríamos também estaríamos nas mesmas condições. É olhar para aquela pessoa que não injeta a vacina própria no tempo próprio da pessoa que está ali para fazê-lo. Além de estar cometendo um crime, ela está cometendo um ato de pecado, porque na verdade ela não tem a vida convertida. Pode ser, percebam, até membro de uma igreja, aquelas pessoas que andaram fazendo isto. Mas se fazem é porque estão em estado de pecado e não têm agido segundo o coração de Deus. Então, quando nós olhamos este texto, se você perceber na sua Bíblia, pode ser que tenha uma referência com o Salmo 37. E dado o nosso tempo, nós não vamos conseguir olhar o Salmo 37, mas eu quero lhe propor uma leitura. Davi, nos 10 primeiros versículos do Salmo 37, ele vai falar sobre o estado de pecaminosidade do homem. E no versículo 11, ele vai fazer esta citação que Jesus se refere aqui: mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão em abundância ou na abundância de paz. Leia Salmo 37 como dever de casa. Então, pensando, queridos, nos mansos como os herdeiros da terra, eu vou fazer uma primeira abordagem aqui, depois dessa introdução. Herdeiros da terra em sua origem. Lembram-se que também disse Deus, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 a 28, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, animais domésticos, sobre a terra, sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. Assim criou Deus, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, ou dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja. Deus nos deu o privilégio de sermos mordomos, de tomar conta daquilo que Ele criou e colocou nas mãos de Adão. Na origem, o homem manso, submisso, temente a Deus, sujeito às orientações de Deus, criado para reinar sobre a terra nestas condições, mas ele quis ir além e tomar o lugar de Deus. Desobedeceram a Deus, tanto Adão como sua esposa Eva, que não se submeteram e desobedeceram ao Senhor. E, em consequência, o que ocorreu? Herdamos a morte, perdemos o privilégio da intimidade com Deus, e para sobreviver na terra de tanta abundância, passamos a ter que tirar o nosso sustento com o suor do nosso próprio rosto. Consequências do pecado. Deus nos abandonou? Não. Retirou Adão e Eva do jardim para não cometerem mal maior. Todavia, Deus em todos os momentos, Ele lembrou-se do homem, sobretudo daqueles que temem a Ele e creem nele. E como sombras do que viria,
Deus revelou ao seu povo que essa tragédia seria revertida. Por isso mandou os profetas e foram sendo usados por Deus para anunciar isso. E então, além de herdeiros da terra na origem, um segundo ponto que eu quero que você, criança, por exemplo, anote aí no seu caderninho, é que somos herdeiros da promessa em Jesus Cristo. Inicialmente, a primeira promessa, Gênesis 3,15, quando Deus promete que da mulher viria uma semente que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, venceria, derrotaria Satanás, trazendo-nos a vida de volta, a condição de filhos e como filhos herdeiros. Durante toda a história, Deus usou os profetas. O resumo que a gente encontra no Novo Testamento a respeito disso está em Hebreus, quando Hebreus 1, verso 1 diz: havendo Deus outrora, em outros tempos passados, poderíamos dizer assim, no Antigo Testamento, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, mostrando que essa tragédia seria revertida em Cristo. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Assim, queridos, somente em Jesus Cristo, somente com Jesus Cristo somos feitos herdeiros novamente. E aí nós passamos para um terceiro pensamento, a terceira reflexão. Somos herdeiros do céu, a eterna terra prometida. Assim como o povo hebreu lá no Egito sai pelo deserto com a promessa de entrarem na terra prometida, nós fomos tirados da escravidão do pecado, estamos vivendo um momento de deserto, vamos dizer assim, em direção à terra prometida, ao céu, ao lar celestial. Se o pecado nos afastou do jardim, do paraíso, por meio de Jesus nos é garantido o retorno à presença eterna de Deus. Quando lemos João capítulo 1, versos 10 a 12, falando sobre o verbo é Jesus, Jesus o Filho de Deus, o herdeiro de Deus. O verbo estava no mundo no dia da criação, ele é eterno, antes da criação. Ali na criação estava com Deus o Pai, o Espírito Santo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, veio para o que era seu e os seus não o receberam, e aqui ele está falando a respeito dos judeus, mas a todos quanto receberam, judeus, gregos e todos nós, chamados gentios, deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O apóstolo Paulo entendeu isso claramente, ao escrever aos Romanos, no capítulo 8, verso 18, ele diz assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus. Se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Aí Paulo também diz que as dificuldades, as lutas, os problemas deste mundo não se comparam à glória que está por vir, lá no céu, onde nós estaremos na terra celestial prometida por Deus, onde viveremos eternamente. Se queremos ir de Gênesis, passando pelo Novo Testamento até chegar ao final, em Apocalipse, quando João ouve de Deus e relata aqui de Jesus Cristo, e relata em Apocalipse 21, ele diz: vi novo céu, nova terra, o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, ou seja, o céu, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, toda enfeitada para o seu esposo, que é Jesus, o noivo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus, ou seja, a casa de Deus, senão você vai escrever, o que é tabernáculo, não é, criança? Eis a igreja do Senhor, eis o povo de Deus com os homens. Ali Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Naquele lugar, no céu, ele nos enxugará dos olhos toda lágrima, morte já não existirá, não haverá luto, não haverá pranto, não haverá dor, não haverá nada do que temos vivido. Pandemia, coronavírus, preocupações, ansiedades, porque ele fará com que o vencedor herde todas estas coisas, e nos diz: eu lhe serei Deus e ele me será filho. Queridos, nós entendemos então que essa palavra do Senhor, bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra,
É o propósito de Deus desde o início, na origem, quando colocou Adão e Eva, e assim seria para todos sempre, quando, vivendo em obediência, gozaríamos dessa plenitude, dessa bênção de Deus, mas o pecado nos afastou. Deus jamais nos abandonou, mandou Jesus para que nos resgatasse, nos tornasse filhos de Deus outra vez, e com Ele herdeiros dos céus, e temos a expectativa de um dia estar ali com Ele. Qual é a aplicação disso na nossa vida? Somente em Jesus podemos ser transformados, convertidos. Somente com Jesus, movidos por Ele e pelo Espírito Santo de Deus, podemos reconhecer o nosso pecado e chorar por causa dos nossos pecados. Não temos essa autossuficiência, essa autocondição, essa autocapacidade, mas Ele nos faz assim. E Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Somente pelo Espírito Santo que nos assiste em nossas fraquezas e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, diz Romanos capítulo 8, que nós podemos ter nossas vidas transformadas. O próprio Espírito Santo dando-nos o fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Percebam, a mansidão, fruto do Espírito Santo de Deus. Sem a ação de Jesus na cruz por nós, sem a ação do Espírito Santo, nós não temos essa capacidade de ser santos. E assim, de sermos mansos, digo, a nós cabe a plena submissão. Tiago, ao escrever a sua carta, ele é bastante claro a respeito ao dizer: portanto, despojando-nos, ou seja, deixando de lado, abandonando toda a impureza, todo acúmulo de maldade, acolhei, recebei, absorvei, com mansidão, ou seja, com o coração transformado, com o coração arrependido, com choro no coração e nos olhos, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Há uma semana e alguns dias, me permita uma referência pessoal, foi a maior aplicação que eu tive dessa mensagem em meu coração. Nos últimos dias eu conversei com o pastor Marco Antônio, nosso pastor, e disse: pastor, eu estou apanhando por causa dessa mensagem. Apenas um versículo tão pequeno, mas eu estou sofrendo. Eu não chego naquele púlpito para ler: Senhor, queremos ver Jesus. Eu não estou em condições de pregar enquanto eu não for transformado na minha incapacidade. Parece que eu estou me exaltando, mas toda honra, toda glória seja dada a Ele. Mas eu quero dizer a vocês que aquele que quis pegar o camarada atropelado num estacionamento em Vicente Pires, salvando só minha bolsa com um notebook e com outros bens, fui eu. Essa semana, uma semana e poucos dias atrás, abrimos a porta da nossa casa, não tem muro, é dentro de um condomínio, seguro, entre aspas, tem um hall na entrada e ali tem um aparador com 3 flores que a Martinha cuida muito bem, ela deve estar me assistindo, lindas, mas não chegam aos pés dela, aquelas flores lindas. E tinham 2 bonequinhas que eu ganhei lá na Bahia, nada religioso, cultural, de um amigo, bonequinhas bonitinhas, simples, valor afetivo. Mas uma delas tinha sido levada. Num dado momento aquilo subiria aos meus, nas minhas veias, meu sangue me deixaria nervoso, e eu falei: Senhor, levou porque não te conhece, levou porque não é convertido, levou porque não é humilde de espírito, levou porque não chorou pelos seus pecados, que um dia ele possa, ou ela, quem fez, se arrepender, chorar pelos seus pecados, se devolver, ótimo, se não, seja feita a tua vontade. Isso me trouxe paz. Quando Deus age em nosso coração, nada nos fará falta, nada nos levará à justiça própria, nada nos levará a uma justiça pessoal e imprópria. Nosso desejo nesta manhã é que Deus nos abençoe, pois bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Eu quero dizer que eu ganhei o mundo quando eu olhei para aquele cantinho onde estava a boneca e não senti raiva, não senti ódio, não senti vontade de justiça própria. Se fosse outro bem, talvez tivesse que registrar numa delegacia
um boletim de ocorrência e tomar providências. Apenas relatei ao condomínio para que medidas outras fossem tomadas, mas com amor, com misericórdia, com graça e com oração pela pessoa que levou. Que Deus abençoe aquela pessoa, que Deus abençoe a cada um de nós, pois bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que semana que vem, ao julgarmos com a quarta bem-aventurança, possamos ter experiências de julgamento bem melhores do que aquelas que já tivemos. Para a honra e glória do Senhor Jesus, amém. Que Deus nos abençoe.